Então, vamos entender aqui uma situação que às vezes passa despercebido, tá? Vamos ver aqui como que um Messias teria que vir ou ter que vir ao mundo, tá? A única forma de ter um Messias no mundo, tanto na questão judaica quanto na questão evangélica. O profeta Miqueias, ele faz uma profecia sobre o reinado de Davi, né? E ele diz aqui, no versículo 2, Miqueias 5:2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, a profecia está dizendo que o que vai reinar em Israel, ele tem uma origem desde a eternidade. Ou seja, ele não está dizendo de um reino humano, um reino de alguém que é um humano comum, retificando, um humano comum. Ele se trata de um humano que vai ser desde os tempos da eternidade. E como você vai entender essas questões? Jesus, em Mateus 22:44, ele questiona os fariseus sobre o que eles achavam, o que eles pensavam do Cristo e de quem seria filho, né? Então, você tem aqui, algumas pessoas vão dizer que Mateus está tentando adaptar a Jesus às profecias do Antigo Testamento, tá? Então Jesus vai fazer aqui uma interpelação aos fariseus, citando o Salmo 110, mostrando algo que de repente eles não entenderam das Escrituras, tá? Quem pensais vós do Cristo, do Messias, do que viria, né? De quem é filho? Eles responderam, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como, pois, Davi, pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo, chama-lhe Senhor. Aí, aonde que ele chama Senhor? No Salmo 110 está lá, disse o Senhor, meu Senhor. No hebraico, o primeiro Senhor Adonai é o Deus Todo-Poderoso, o segundo Senhor seria o Cristo, né? Ao qual Davi lhe chamou de Senhor. E nesse mesmo Salmo, que você pode procurar aqui, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o sacerdócio do Messias ele é eterno, e ele é da ordem de Melquisedeque, não é o sacerdócio levítico, né? Então, disse o Senhor Jeová, que é Deus, né? Ao meu Senhor, que está com S minúsculo aqui, peraí. Senhor, que é Adoni, né? Um mestre, um... Então você percebe que são dois senhores diferentes, que na Bíblia, em português, você não teria essa percepção. Porque no hebraico uma palavra é para uma coisa e outra palavra é para outra, assim como no grego, né? Então, disse o Senhor ao meu Senhor, ia ficar confuso se você entender só no português. Então, ele está dizendo assim, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Ou seja, quando Jesus morre, ele sobe aos céus, está à direita de Deus, né? Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pedro fala que subindo aos céus reina a destra de Deus. Quando tudo tiver terminado aqui, o próprio Jesus vai colocar todo o reino aos pés de Deus, né? Paulo diz que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, isso exclui o próprio Pai ao qual lhe sujeitou. Então, algumas referências do Antigo Testamento estão diretamente ligadas a isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Messias ele é desde a eternidade. E como é que nasce alguém que é desde o tempo da eternidade? Se ele já existe, ele não tem como nascer com um nascimento igual ao nosso, entre pai e mãe. Entende? Por isso que se está mostrando aqui no texto que esse Messias, ele é desde os tempos eternos, ele está lá em Daniel, ao qual aquele homem que Deus deu ali glória, né? Diz que Deus não divide sua glória com ninguém, mas você vê lá no livro de Daniel, não sei se é no capítulo 7, Deus designando o filho do homem, né? Por isso que Jesus sempre usava essa narrativa do filho do homem.
Então, e se ele é desde o tempo da eternidade, ele não tem como nascer como. Não tem como José ser o pai de Jesus, né? Não teria como José. Então, o nascimento dele é totalmente diferenciado por conta disso daqui. A Bíblia está dando essa informação e Jesus questiona os fariseus exatamente isso. Como que ele pode ser filho de Davi se Davi lhe chama de Senhor? Por que que Jesus faz esse questionamento, baseado dentro das Escrituras? Para eles entenderem que o nascimento do Messias, quando Jesus aparece ali, como é que esse cara diz que é o Messias? Não estão entre nós seus irmãos? Não é o seu pai José e Maria? Eles não sabiam do mistério de Deus que ocorreu. Eles não sabiam de nada, até porque Maria foge para o Egito, né? E depois eles não sabiam que Jesus nasceu em Belém, porque ele nasce por conta do censo. Eles não sabiam que Jesus estava no Egito, depois voltou, né? Mas no Apocalipse consta ele como leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi, a Maria possivelmente tem que ser da linhagem de Davi, né? Ela tem que ser dessa linhagem, porque o Messias tem que ser da raiz de Jessé. Então, a cidade de Belém, onde que ele nasce, é a mesma cidade onde nasceu o rei Davi. Só que o problema tu, Belém Efrata. Como é que se chama a Belém hoje? A Belém hoje não foi destruída, né? Existe, mas ela não é mais a mesma Belém Efrata da época. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando que Belém se chamava Efrata? Quando que Miqueias profetiza isso? Se essa cidade já existia? Em que região ela era, como era povoada, porque isso aqui é muitos anos antes da vinda do Messias. Então, esse nome Belém Efrata, o que, que a Bíblia está nos dizendo? Que no dia do nascimento de Jesus, essa cidade se chamará Belém Efrata? Porque, como ela se chamava na época de Miqueias, ela tinha esse nome, ela existia, essa cidade? Essas perguntas que a gente precisa saber, né? Quem habitava lá? Será que sabiam do que se tratava essa cidade, Belém Efrata, ou será que ninguém sabia do que se tratava, né? Então, aqui o foco ele diz que essa cidade era pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, ou seja, a cidade ela é em Judá, o Messias ele tem que ser da tribo de Judá, tá? Ele é o leão da tribo de Judá, né? Ele tem algumas profecias a Judá que foi profetizado que o Messias viria dessa linhagem. Então as profecias acerca do Messias elas estão divididas na Bíblia. Existem várias referências a essa profecia e essa aqui é uma delas.